A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, diretamente de Belo Horizonte, falando para as nossas 3 redes, nossos 3 canais de comunicação, Facebook, Instagram e YouTube. Bom dia, boa noite, boa tarde, não importa a hora que você estiver assistindo essa transmissão, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, abençoe sua família, a sua casa, toda a obra das suas mãos, que você seja abençoado, que você seja próspero em tudo, no nome de Jesus. Eu convido você a iniciar essa semana com a palavra do Senhor. Eu convido você a refletir daqui a pouco na palavra de Deus, naquilo que ela tem para nós e que eu e você estejamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente ensinável para recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? No nome de Jesus. Eu sempre peço aqui no começo das nossas transmissões que você coloque o seu like, o seu curtir, compartilhe essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você ama, porque assim muitas vidas são alcançadas pela palavra de Deus. E caso você queira ajudar o nosso ministério, apoiar esse ministério, no YouTube você pode se tornar membro, no Facebook você pode se tornar apoiador. Então, fique à vontade, não é uma obrigação. Simplesmente se você curtir e compartilhar, você já está nos ajudando muito. Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Amém? Eu peço que você coloque nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração, caso você queira colocar um pedido de oração aí. Ao final dessa mensagem, eu vou orar por você, orar pela sua família. Por isso eu convido você a assistir essa transmissão até o final. Amém? No nome de Jesus. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera do Instagram para centralizar mais. Amém. Esse tanto de fio aqui, esse tanto de fio ligado aqui, de microfones, é porque tem um microfone para cada rede, para que o som, principalmente, chegue com qualidade aí para você. Talvez a imagem não chegue aí nessa potência toda, mas o som, nós fazemos de tudo para que ele chegue com qualidade. A fé vem pelo ouvir e não pelo ver, né? Então, eu oro para que essa mensagem chegue até você de uma forma, com uma qualidade de som excelente, para que ela alcance realmente o seu coração e transforme a sua vida, no nome de Jesus. Muitas pessoas já colocando ali o lugar de onde estão falando, o seu nome, o seu pedido de oração. Irmãos, eu quero hoje compartilhar a palavra de Deus com você, uma palavra que o Senhor falou comigo. A semana toda eu tenho meditado nessa palavra, portanto eu vou mencionar aqui alguns versículos. Se você gosta de anotar, pegue aí uma caneta, um papel, um caderno para você anotar esses versículos. Mas a mensagem fica gravada e depois você pode voltar, você pode assistir com calma. Amém? O tema da mensagem é como vencer o mundo. Como vencer o mundo. Eu quero ler inicialmente Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, verso 33, que está escrito assim: Eu lhes disse essas coisas, isso é Jesus está dizendo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, refletindo aqui nessa palavra, eu quero compartilhar algumas coisas que Deus falou ao meu coração, que Deus transmitiu ao meu coração, ao meu espírito, e eu oro para que a palavra fale com você também na mesma maneira. Jesus venceu o mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Outra coisa que ele está falando é que o mundo é um lugar de aflição. Ele está falando isso. No mundo vocês terão aflições. Mas não desanimem por causa disso. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. O que isso significa? O que é vencer o mundo? Que mundo é esse que eu tenho que vencer? Que mundo é esse que se apresenta como um inimigo na minha vida e que eu preciso vencer? Quando eu me converti, há 25 anos atrás, eu me converti numa igreja batista, junto com a minha esposa. Era muito natural, era muito comum que quando algum costume secular chegava na igreja, algum costume cultural, por exemplo, chegava na igreja, os irmãos diziam que a igreja estava sendo influenciada pelo mundo. Por exemplo, quando as pessoas criaram, os jovens da igreja criaram um grupo de dança para se apresentar durante o culto, enquanto era ministrado o louvor. Para algumas pessoas mais tradicionais, aquilo ali era o mundo entrando na igreja. Jovens dançando ali na frente, geralmente as irmãs, dançando ali durante o louvor. Para algumas pessoas aquilo era o mundo entrando na igreja. Isso aconteceu também quando a bateria chegou na igreja, ou a guitarra. Quando esses instrumentos passaram a fazer parte do louvor da igreja, para muitas pessoas diziam assim: o mundo está chegando, o mundo está dominando a igreja. Quando a televisão se tornou popular nos lares, todas as casas, a partir de uma determinada década, tinham uma televisão. E aí, na visão das pessoas, dos cristãos da época, era o mundo entrando na família. Quando, por exemplo, uma mulher vestia calça comprida, era o mundo, isso aí era o mundo. E aí as pessoas falam: Jesus venceu o mundo, Jesus venceu essas coisas. Eu me lembro que nenhum pregador podia subir no púlpito se não estivesse de gravata. E aí, quando alguma igreja inovava nesse sentido, quando alguém ia pregar, por exemplo, de blusa polo, igual eu estou aqui, de camisa polo, porque hoje está um dia muito quente, aí dizia assim: olha, o mundo está chegando, o mundo está vencendo a igreja, o mundo está dominando a igreja. E as igrejas que não se preocupavam com essas coisas, eles diziam que elas estavam se rendendo ao mundo. Os irmãos, por exemplo, não podiam jogar futebol. Aquilo era condenado pelos pastores. Você se lembra de alguma coisa assim nesse sentido? Alguma coisa que a igreja proibia porque achava que era o mundo, que era uma influência do mundo? Se você lembrar, coloque aí nos comentários. Me ajude aqui a compor essa reflexão. Coloque aí nos comentários, muitas pessoas vão ler depois o seu comentário. A irmã Sandra está dizendo aqui, era desse jeito, e exatamente era assim mesmo. O conceito de mundo que nós deveríamos vencer
estava muito mais relacionado a uma aparência externa que nós deveríamos passar para as pessoas, do que algo interior que nós estivéssemos sentindo, de um pecado que estivesse realmente dominando a nossa mente, as nossas atitudes. O conceito de mundo estava muito ligado à aparência que nós deveríamos transmitir para as pessoas. Então, esse conceito, que quiseram empurrar como o mundo, estava muito longe do seu real significado. Nós nos preocupávamos muito com algumas coisas que, na verdade, estavam ligadas ao processo evolutivo natural da humanidade. E nós deixamos de nos preocupar com outras coisas que estavam ocultas dentro da igreja e que traziam e que trazem até hoje um prejuízo muito maior para a sociedade e para a família. Então, quando Jesus diz assim, eu venci o mundo, que mundo foi esse que Jesus venceu? Que mundo é esse que é um inimigo que nós precisamos vencer e temos como referência Jesus, que foi vencedor? Para nós entendermos isso, para nós entendermos esse conceito, eu pedi a direção do Espírito Santo para que nós examinássemos a palavra. O Darlan está dizendo ali assim, mulher não podia falar no púlpito. É verdade. As mulheres não podiam falar. E se alguma mulher falasse, aí dizia assim, lá o mundo está entrando na igreja. Não é verdade? Então, vamos examinar à luz da palavra. O que significa essas palavras de Jesus? Ele venceu o mundo. E ele diz para não desanimarmos. Em 1 João capítulo 2, é um outro versículo que eu quero que você leia comigo. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Diz assim, olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aqui, outra informação importante, nós não devemos amar o mundo. Que mundo, pastor, é esse? Verso 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Opa, aqui já me dá uma luz aqui, olha, fala de 3 coisas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou ler aqui numa outra versão, na NVI, que diz assim, olha, que ela substitui essa palavra concupiscência por outra, para que nós possamos aprofundar no entendimento dessa passagem. É importante nós entendermos isso. Olha só. A mesma passagem, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, essa concupiscência aqui, ela significa cobiça. Concupiscência da carne, o desejo de seguir o seu próprio caminho. 3 coisas que fala só, que caracterizam o mundo, esse mundo que eu preciso vencer. A concupiscência da carne, que é o desejo de seguir o seu próprio caminho. Existe um caminho de santidade, um caminho estabelecido por Deus para que nós caminhemos nele, para que nós andemos nele,
que é um caminho que nos chama a nos afastarmos do pecado, a andarmos segundo os princípios de Deus, mas o mundo quer nos arrastar para aquilo que é chamado de concupiscência da carne, que é o desejo de seguirmos o nosso próprio caminho. É quando a pessoa fala assim, eu não tô nem aí para nada não, quem cuida da minha vida sou eu e quem faz as minhas escolhas sou eu e eu que vou pagar as consequências, então não tô nem aí. É a concupiscência da carne. A pessoa que fecha os olhos para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Deus, para os mandamentos de Deus e quer agir segundo a sua própria vontade. Ela faz aquilo que der na telha, sabe? Ela cede a qualquer desejo carnal que vier na mente dela. Eu tenho vontade de fazer isso, ela vai lá e faz. Ela não quer saber o que a palavra de Deus diz a respeito. Então isso é a concupiscência da carne. É uma das características do mundo que eu preciso vencer. A segunda coisa fala assim, a concupiscência dos olhos. O que é isso? O desejo de querer tudo para si. Eu vou falar mais sobre essas coisas. Mas de uma forma resumida, concupiscência da carne, o desejo de seguir o seu próprio caminho. Concupiscência dos olhos, o desejo de querer tudo para si. E a soberba da vida é achar que é mais importante do que as outras pessoas. É se achar maior ou melhor do que as outras pessoas. Eu vou falar mais especificamente sobre essas três coisas. Mas eu quero deixar claro aqui para que nós caminhemos nesse entendimento, desse estudo aqui, que o mundo que Jesus diz que venceu não tem nada a ver com usos e costumes que nós combatemos a vida inteira como igreja e que muitas pessoas ainda combatem, mas sim com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.